Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, semeador da palavra do Reino, ministro do Novo Testamento. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à primeira aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nesses vídeos é no que tange à Escritura que as rege. Uma vez que em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala pelo seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo, e este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus santos apóstolos. Uma vez que também em Hebreus, capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram. Graças a Deus. Neste vídeo em especial prosseguiremos no seguinte tema: apesar de a anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, por que então algumas vezes, não somente apóstolos, mas demais obreiros citaram textos da anterior escritura pertencente à aliança anulada? Graças a Deus. Caro espectador, há um livro sagrado, o livro de Atos dos Apóstolos, no qual é possível conferir as ações apostólicas, as ações de demais obreiros e de igreja durante sua peregrinação neste mundo. E lá, por exemplo, é possível conferir como pregavam os apóstolos e o que eles anunciavam. Para entendermos por que os santos apóstolos, em algumas de suas pregações, citaram textos da Escritura pertencente à aliança anulada, é necessário antes reparar para quem eles o pregaram e por que o fizeram. E nisso, de antemão, podemos advertir, alertar que todas as vezes que os santos apóstolos e demais obreiros citaram textos da anterior escritura, o faziam para judeus ou para não judeus, mas convertidos à lei,
chamados piedosos, tementes, prosélitos, os quais, apesar de gentios, também esperavam na lei. Sim, quando os apóstolos se viam diante de gentios, não apegados à lei ou aos profetas, eles não citavam textos da anterior aliança. Sim, era para judeus e prosélitos que eles citavam em suas pregações textos da anterior aliança. Por quê? Para demonstrar-lhes que em Jesus de Nazaré se cumpriu fielmente e integralmente todas as promessas. E assim sendo, como foi, toda aquela anterior aliança se esvaiu, se extinguiu, porque o próprio Salvador, em Mateus 5, disse: não julgueis que vim abrogar a lei e os profetas. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, vim para cumprir. E ele complementa dizendo: porque nenhum jota ou tio da lei passará, ou dos profetas passará, sem que tudo seja cumprido. Entretanto, após ressuscitar, o Salvador enfatizou aos seus discípulos, em Lucas 24, era necessário que tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos se cumprisse. Aleluia! Portanto, cumpriram-se as profecias, cumpriram-se as promessas, e ao se cumprirem, esgotou-se a validade daquela aliança. E para judeus e não judeus convertidos ali, tomarem ciência disso, do cumprimento das profecias integralmente em Cristo Jesus, é que os santos apóstolos, em algumas de suas pregações, citavam textos da anterior aliança ao pregarem a judeus ou a gentios apegados, confiantes na lei. E no propósito de deixar claro que assim foi, nós temos visto pregação após pregação apostólica. E nesse vídeo continuaremos a fazê-lo, examinando a 18ª pregação dos apóstolos e demais obreiros, descrita no livro de Atos. E esta pregação, ela consta em Atos capítulo 14, glória a Deus nas maiores alturas, verso 1 ao 4. E há algo profundo a aprendermos sobre essa passagem. Glória a Deus. Diz Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 1 e 4. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Tremendo. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, aleluia, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Temos aí São Paulo, numa cidade pertencente à província romana da Galácia, Icônio, portanto a cidade gentílica. São Paulo entra numa sinagoga dessa cidade de Icônio e lá prega. E o que São Paulo prega naquela sinagoga? O texto é claro em revelar no verso 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor. Então eles pregavam o Evangelho, porque falavam do Senhor.
o qual confirmava a palavra da sua graça. Mais um indicativo claro que eles pregavam o evangelho naquela sinagoga. Uma vez que o texto é claro em dizer que o Senhor confirmou a palavra da sua graça, quer dizer, a palavra da nova aliança, do novo testamento, do novo pacto, fazendo o quê? Grandes maravilhas, sinais e prodígios pelas mãos dos apóstolos dentro daquela sinagoga. E lá naquela sinagoga, como na grande maioria das sinagogas as quais São Paulo visitava, havia judeus e gentios, e se lá estava porque tinham apego à lei. Mas o texto é claro em falar que ele falava do Senhor e a palavra que ele trazia era a palavra da graça. E o que aconteceu, caro espectador? Apesar de o texto, no verso 1, dizer que uma grande multidão creu, houve alguns judeus, movidos de inveja, irritados, se levantaram, se opuseram a São Paulo. E algo especial sobre o qual queremos refletir nesse vídeo ocorreu. Diz o texto que a cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Caro espectador, nada escrito na Escritura é à toa. A verdade sagrada é que o mundo espiritual se divide entre aqueles que os judeus representam, quais sejam os que vivem de obras para obtenção da justiça, e aqueles que os apóstolos representam, os que vivem da fé para obtenção de justiça. Não se iluda, espectador, é impossível viver de obras e da fé ao mesmo tempo. E isso tem uma implicação tremenda. Quer dizer, é impossível viver debaixo da lei e debaixo da graça ao mesmo tempo. Porque se de um lado o regime da lei é a justiça por obras, por outro lado, no regime da graça, a justiça é pela fé. Ou você segue a Moisés, os preceitos da lei, buscando alcançar a justiça pelos seus cumprimentos, ou você segue Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, buscando a obtenção da justiça e a obtendo por meio da fé. Aleluia! Isso é claro, por exemplo, graças a Deus, em, aleluia, Atos 5, verso 28. Quando os apóstolos tinham sido tirados da prisão na qual foram postos pela liderança judaica, quando os apóstolos lá foram tirados por um santo anjo a mando do Todo-Poderoso, e depois de libertos, foram para o templo e pregavam, e oficiado do templo os levaram à liderança judaica. Em Atos 5, 28, a liderança judaica é bem clara ao se dirigir aos apóstolos. Já vos dissemos para parar de falar, ensinar sobre esse nome. Sequer mencionava o nome de Jesus, porque o consideravam malfeitor, blasfemo. E ele prosseguiu, o líder daquela religião à época, dizendo: encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Os próprios judeus, a própria liderança judaica via nitidamente que uma era a mensagem das obras da lei, outra era a mensagem da justiça pela fé. Um era a doutrina dos judeus, dos fariseus, dos sacerdotes, a prática de preceitos para obter justiça. Outra era a doutrina dos apóstolos, justiça por meio da fé em Jesus e no seu evangelho. Os judeus sabiam disso. Pena, é lamentável que até hoje muitos não entenderam isso. Muitos, inclusive, que se dizem seguidores de Cristo, mas que não entendem, procuram conciliar lei e graça, procuram conciliar viver de obras e da fé
como se isso fosse possível. Bem de sempre, desde sempre, a distinção entre os discípulos de Moisés e os discípulos de Jesus. Isso fica claro, aleluia, glória a Deus, em João capítulo 9, quando o cego de nascença, curado pelo Filho de Deus, diante da liderança judaica, foi inquirido. Naquela oportunidade, quando ele insistia em explicar que fora Jesus quem o curara, aleluia, diante da insistência da liderança e perguntar, afinal, quem te curou, quem te curou? O cego, o ex-cego de nascença, replicou dizendo, eu já disse, já repeti, vocês não me ouviram, vocês querem ser discípulo dele? A liderança judaica disse em contrapartida, discípulo dele sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. Sempre houve essa distinção na época apostólica, tanto da parte dos judeus quanto da parte dos apóstolos. O discurso de viver de obras era o discurso dos judeus, o discurso de viver da fé era o discurso apostólico, porque essa é a temática, é a raiz, é o fundamento entre a antiga aliança e a nova aliança. Caro espectador, não se iluda, não se faça de desentendido, você precisa se decidir se vai viver de obras ou se vai viver da fé. Mas de antemão eu te alerto, pelas obras da lei, nunca ninguém foi justificado. A respeito disso, o próprio São Pedro afirmou em Atos capítulo 15, quando os judeus convertidos queriam impor a prática da lei aos gentios. O São Pedro, o santo apóstolo, se ergueu naquele concílio em Jerusalém, em Atos 15, e declarou: o que vocês querem tentar a Deus, tentando impor aos gentios um jugo que nem nós, nem nossos pais conseguiram suportar. Quer dizer, nunca ninguém antes conseguiu viver das obras da lei, nunca ninguém antes conseguiu obtenção da justiça por meio da fé. É por isso que houve uma cisão naquela cidade. Quero chamar a atenção do caro espectador. Se os apóstolos fossem pregadores da lei, por que tamanha cisão haveria naquela cidade? Se os apóstolos fossem praticantes da lei, por que eles encontrariam tanta oposição em todas as sinagogas onde eles puseram os seus pés? Eles eram judeus e tinham direito a ir às sinagogas. Mas quando faziam, não eram para guardar a lei, mas sim para aproveitar a oportunidade, com toda maneira respeitosa, anunciar aos seus irmãos na carne, judeus ou a gentios prosélitos, que as promessas da lei e dos profetas se cumpriram em Jesus. Por isso, citavam textos da anterior aliança. Por outro lado, quando diante de gentios que nada guardavam a respeito da lei, os santos apóstolos não citavam texto da anterior aliança. Caro espectador, chega a hora, e agora é, que você tem que despertar do sono e decidir-se. Não é possível conciliar as duas alianças. Por isso, a oposição da liderança judaica, porque eles não conseguiam entender que a lei era sombra e figura e serviu apenas de um tempo determinado até que chegasse a descendência de Abraão, para que nele, Jesus Cristo, descendência de Abraão, todas as promessas se cumprissem. Os judeus não entenderam a transitoriedade da lei, imaginaram que ela tinha vindo para permanecer indefinidamente, mas a lei não veio para permanecer indefinidamente. Ela veio para servir de um momento passageiro entre a promessa a Abraão e seu descendente e o seu cumprimento no seu descendente Cristo, quando de sua chegada. Por isso que agora, na nova aliança,
estamos apenas na nova aliança, pela qual nos achegamos a Deus. E isso foi declarado pelo próprio escritor da Epístola aos Hebreus, aleluia, no capítulo 7. Olha que coisa tremenda, escrita pelo escritor da Epístola aos Hebreus, portanto, um judeu escrevendo a uma igreja judia. Aleluia. Hebreus capítulo 7, a partir do verso 11. Eis a revelação apostólica do porquê que aquela cidade ficou dividida. Porque não há como estar nas obras da lei e na justiça pela fé ao mesmo tempo. Hebreus 7, verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Caro espectador, o escritor da Epístola aos Hebreus, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, é claro em afirmar que quando Deus falou pela boca do profeta que levantaria um novo sacerdócio, um sumo sacerdócio, de acordo com a ordem de Melquisedeque, ali ficou claro que a primeira aliança estava por se extinguir. E estava por se extinguir porque, se Deus prometeu um novo sacerdócio, é porque o primeiro não for eficaz em tirar o pecado dos homens, uma vez que os sacrifícios de animais não foram capazes de fazê-lo, uma vez que ano após ano os sacrifícios eram repetidos, e se eram repetidos, eram porque os pecados prosseguiam na vida dos pecadores. E ele adverte que, assim como a lei foi dada para auxiliar o sacerdócio levítico, uma vez que se ergue outro sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, necessariamente se faz mudança de lei, quer dizer, sai a anterior aliança e entra a nova aliança trazida por Cristo, como ele disse na Santa Ceia: este cálice no meu sangue é o sangue da nova aliança. E o texto é claro em dizer que é por meio dessa nova esperança, essa nova esperança introduzida, é que por ela, pela qual, por ela e tão somente por ela, que nos achegamos a Deus. Glória a Deus. Resta claro, caro espectador, que por isso aquela cidade ficou dividida. Porque você vive de obras, da lei, dos preceitos da lei, ou de quaisquer outras religiões, ou você vive da fé em Cristo e no seu Evangelho. Não é possível aproximar-se de Deus por meio de duas alianças. O texto é claro, é pela a nova aliança, pela nova esperança, pela qual, olha o singular, que nos achegamos a Deus. Agora não se achega a Deus por meio de duas alianças, mas apenas por uma. Os apóstolos
eram pregadores do Evangelho, da nova aliança, da palavra da graça. Eles iam às sinagogas para que judeus e prosélitos soubessem que as promessas se cumpriram, mas eles iam para lá para pregar o Evangelho, porque eles sabiam que agora se achega a Deus o homem apenas pela nova aliança. Glória a Deus, se aquele escritor sagrado ou um judeu convertido não se envergonhou de afirmar isso, você, caro espectador, não se envergonhe nem se acovarde, decida-se a viver exclusivamente e somente pela fé em Cristo, no seu Evangelho e na sua nova aliança. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, somente por ela nos aproximamos de Deus e por isso vivemos exclusivamente e somente pela fé e não pelo cumprimento de quaisquer preceitos da lei ou de qualquer outra religião. Agora, na nova aliança, a palavra é a palavra de Cristo, é a palavra da sua graça, é ela e somente ela que tem de ser anunciada pela Igreja de Cristo a todos os povos, em nome de Jesus. Amém?